Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Gênesis 37, do verso 12 ao verso 28, e diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos o que será dos seus sonhos então. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Até aqui, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Muito bem. Como eu disse, a pergunta que nos ajuda a refletir um pouco a partir da vida de José é a seguinte: você está preparado para ser uma bênção nas mãos de Deus? Você realmente deseja chegar àquele lugar onde Deus vai usar poderosamente a sua vida? Na verdade, José só se tornou o que se tornou nas mãos de Deus em razão desses episódios que marcaram a sua biografia. Ainda esses dias eu conversava com alguns irmãos de um ministério da nossa igreja sobre uma figura que todos nós respeitamos, um missionário que todos nós amamos muito. E esses irmãos estavam falando desse missionário como se ele fosse, e de fato ele é, uma referência para todos aqueles que desejam um dia ser missionários. O preparo que ele tem, a unção que ele tem, o amor a Cristo que ele tem, a maturidade que ele tem. Mas esses irmãos que comentavam assim tão maravilhosamente, tão admiradamente a respeito do ministério desse missionário, não conheciam a história desse missionário. E eu pude contar para esses irmãos desse ministério um pouco da história desse missionário e de algumas lutas que ele enfrentou lá no começo do seu ministério. Perseguições que ele teve que viver. Muitas vezes ele foi preso e foi violentado no sentido de ser agredido por aqueles que o prenderam. Teve que dormir no relento muitas vezes, teve que passar privações muitas vezes. E, na verdade, se um dia esse missionário escrever a sua biografia, nós vamos perceber que ele sofreu muitas coisas para chegar onde chegou e ser uma bênção nas mãos de Deus. E aí todos ficaram muito impressionados e ao mesmo tempo impactados e ao mesmo tempo até
surpreendidos por ouvirem que aquele homem que eles admiravam tanto e que era tão maduro, tão abençoado, tão cheio de frutos, tinha passado por tantas coisas difíceis e tinha até mesmo pensado em deixar o ministério em função das lutas que havia enfrentado. Não é fácil. Às vezes a gente olha para um homem de Deus e acha que ele já começou o ministério dele naquela posição, mas não é assim. Quando uma pessoa de Deus chega a um lugar de destaque, de ser bênção na vida de milhares e milhares de pessoas, o fato é que esse homem de Deus já passou por coisas que nós nem imaginamos. E é isso que me chama a atenção na vida de José. Para José chegar no trono do Egito, ele tem que passar pela traição dos seus irmãos. Ele tem que passar pela caravana dos midianitas. Ele tem que passar pela casa do Potifar. Ele tem que passar pela prisão no Egito. Ele tem que passar pelo esquecimento daquele homem que ele abençoou interpretando o seu sonho. Quantas coisas José teve que sofrer até que pudesse se tornar o grande homem que Deus havia decidido que ele fosse. Você realmente quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Há muitos anos eu conversava com um amigo que era vidraceiro. E ele, muito simples, um coração muito singelo, me disse de forma muito tranquila o seguinte: pastor, tudo depende do tipo de vidro que você quer ser. Se você quer ser vidro de porta de banco, daquele temperado, à prova de balas talvez, aquele vidro grosso, forte, você precisa de muito tempo de fogo. Mas se você quer ser um vidro qualquer desses que você coloca na parte de baixo de uma porta ou numa janela dessas bem simples, que não representam nenhum tipo de perigo em relação à proteção da casa, aí você precisa de pouco tempo de fogo. E quando esse amigo vidraceiro me disse isso, me fez sentido uma luta que eu estava enfrentando na época. Porque essa luta estava me fazendo sofrer, estava me chateando, e eu não entendia por que Deus estava permitindo que eu sofresse aquilo que estava sofrendo. Mas quando aquele amigo vidraceiro me disse essas palavras, eu disse: Senhor, coloca-me onde tu quiseres, eu quero ser o vidro que tu quiseres que eu seja, para estar onde tu quiseres que eu esteja, e eu sei que quanto mais aparente eu for como vidro na tua obra, mais sujeito a pedradas eu estarei. Então dá-me muito tempo de fogo, para que eu não quebre tão facilmente. Dependendo do tamanho do vidro que você é, não é bom que você se quebre facilmente, porque o estrago será muitíssimo grande. Quanto maior o vidro, mais tempo de fogo ele tem que ter na sua confecção, na sua produção, na sua fabricação. Porque quanto maior o vidro, menos direito de quebrar ele tem. Um vidrinho desses pequenininhos que você põe numa porta de ferro, dessas de estrutura quadriculada, pode se quebrar porque o máximo que vai passar por ali, por esse vidro quebrado, é um pequeno animal, um rato talvez. É claro que nós não esperamos que um rato seja capaz de quebrar esse vidro. Talvez uma pedra quebre esse vidro e um rato passe por ali. Mas o estrago é mínimo se isso acontecer. Agora, uma porta de um grande banco, de uma grande loja, de um grande shopping, não pode se quebrar porque por ali pode passar uma pessoa ou até várias pessoas. De modo que quanto mais importante o vidro, mais tempo de fogo ele tem que ter na sua biografia e mais trágica será a sua ruína. Mais trágico será se ele se quebrar. De modo que alguém que quer ser bênção nas mãos de Deus não pode se quebrar com facilidade. Por isso que é inconcebível que faça parte da estrutura emocional de um líder aquela postura melindrosa, rancorosa, magoada, tudo ofende,
tudo o machuca, qualquer coisa o põe de cama, qualquer coisa o deprime, qualquer coisa o faz desistir, desanimar do ministério, olhar para trás, voltar atrás. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Líderes precisam ser mais fortes, não do ponto de vista dos recursos da sua liderança, isso vem de Deus, mas do ponto de vista da sua estrutura emocional e da sua capacidade de lidar com os problemas, os conflitos, as resistências, as objeções e até mesmo as oposições. Se você é líder e está me ouvindo nesta hora, pense um pouco nisso. Será que você não tem permitido que certos milindres atrapalhem a sua liderança? Necessidade de reconhecimento, necessidade de valorização, necessidade de elogios. Se José fosse um homem melindroso, ainda que nós estejamos falando de alguém que nesse momento que nós lemos no texto da palavra era um jovem, mas se ele fosse cheio de milindres, jamais chegaria no trono do Egito, jamais! Ficaria pelo caminho sem dúvida nenhuma. E nós vamos ver como esse José lindo e maravilhoso, que nos ensina tantas lições bonitas, é um homem diferenciado na caravana dos midianitas, porque o processo pelo qual ele é escolhido por um alto comandante mostra que ele não se deixou abater mesmo na caravana. Depois ele é um homem diferenciado na casa do Potifar, e a sua história ali só termina com uma traição muito grande, uma difamação muito forte. Depois ele é um homem diferenciado na cadeia. Se José fosse um homem cheio de milindres, não chegaria nunca ao trono do Egito. Se tudo que ele teve que enfrentar fosse para ele motivo de desistir, ele jamais chegaria onde chegou. E quando a gente olha para a vida de José, a gente descobre algumas coisas tão bonitas. Por exemplo, tudo começa na vida de José exatamente porque ele se dispôs a obedecer. Esse texto que nós lemos, por exemplo, começa com José obedecendo o seu pai. José, vem cá, meu filho. O que é, meu pai? Eu quero notícias dos seus irmãos. Vá até onde eles estão. Eles devem estar perto de Siquém, pastoreando o rebanho. Vá até lá. Traga notícias deles para mim. E a resposta de José no texto que nós lemos é: sim, Senhor. José sabia que os seus irmãos não lhe topavam realmente. José sabia que alguns olhavam para ele com um olhar de inveja e de ódio. José sabia que era persona não grata em relação aos seus irmãos. Mas ainda assim José estava disposto a obedecer seu pai. Líderes não devem ficar se preocupando com imagem, com resultado, com valorização, com elogio, com reconhecimento, com capacidade de penetração, com abrangência. Líderes devem se preocupar com obediência. Obediência é o desafio. Tudo começa na vida de José porque ele se dispôs a obedecer. Mas meu pai, eles não gostam de mim. Mas meu pai, eles não vão me dar notícias. Mas meu pai, Siquém é muito longe. José estava em Hebrom. Quando você olha para o mapa da Palestina, você vê, por exemplo, o Mar Morto. Você vê no mapa da Palestina, aqueles mapas que nós temos no final da Bíblia, ou no final das Bíblias em geral, você encontra um pequeno mar lá em cima, chamado Mar da Galileia. É como um pequeno círculo no mapa. Desse pequeno círculo, desse Mar da Galileia, desce um rio para o sul, bem para o sul, quase que em linha reta. É o Rio Jordão. E esse Rio Jordão vai chegar, vindo para o sul, no Mar Morto, que já é um mar bem maior do que o Mar da Galileia. E é uma mancha bem maior nesse mapa que você vê da região ali da Palestina, da região de Israel. Se você pensar em Hebrom e você olhar para o Mar Morto no mapa, é só você, olhando para o Mar Morto, sair para a esquerda,
bem no meio, na direção do meio do mar, você vai chegar a Hebrom. Siquém é quase no meio, também para a esquerda do Rio Jordão. Pense que um menino fará esse caminho a pé. Pense que um menino sairá de Hebrom, na linha da metade do Mar Morto. Se você não tem um mapa à sua disposição, tente visualizar isso. Pense que um menino tem que sair de Hebrom, na linha da metade do Mar Morto, e chegar a Siquém, na linha quase da metade do Rio Jordão, que está entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. É uma distância considerável. Papai, é muito longe, José poderia dizer. Mas pai, eu tenho outras coisas para fazer agora. Outra hora eu vou. Talvez isso esteja no coração dos crentes hoje. É muito longe, é muito difícil, dá muito trabalho, eu tenho mais o que fazer agora. Ah, mas esse povo não vai me ouvir. Ah, mas esse povo não vai me dar atenção. Ah, mas esse povo não gosta de mim. Ah, esse povo não merece que eu faça isso por ele. Ah, meu Deus! Quantas não são as nossas desculpas para simplesmente não obedecermos? José era um homem de obediência. Conheci muito recentemente um homem de Deus, pastor Paulo Roberto, um homem de Deus maravilhoso. Ele estava pregando num congresso do qual eu fiz parte, eu também fui um dos pregadores nesse congresso, e ouvi as pregações desse homem quando não tinha que fazer nenhuma mensagem. E ele dizia para nós que ouvíamos o seguinte: eu sou executivo, eu não sou pastor, eu sou executivo. E quando ele disse isso a primeira vez, eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com eu sou executivo? E ele continuou: eu não sou pastor, eu sou executivo. Deus manda, eu executo. Se é assim, eu ponho em prática. Se eu aprendo na palavra que Deus quer isso de mim, eu não discuto, eu simplesmente vou lá e faço. Ah, como eu queria a simplicidade desse homem. Ah, como eu, pastor Marcelo, queria a objetividade desse homem. Deus falou, eu faço. Jacó falou, José fez. E foi atrás dos seus irmãos. E tudo começa a complicar exatamente por isso. E aí, meu irmão? E se você tiver que lidar com o fato de que em obedecendo a Deus tudo pode se complicar na sua vida? Você estará disposto a obedecer ainda assim? José obedece. E aí, quando José obedece, as coisas começam a ficar muito complicadas na sua vida. Por quê? Porque um mundo todo nebuloso começa a se apresentar diante de José. Por exemplo, José se perde. José sai para Siquém, é um jovem apenas. Talvez não conhecesse Siquém ainda. E ele se perde, a ponto de um homem o encontrar vagueando. Onde você está, menino? O que você está fazendo? Para onde você quer ir? Está perdido? E José diz, eu não sei onde os meus irmãos estão. Era para eles estarem por aqui, mas eles não estão. Eu estou procurando, eu estou perdido. E o homem diz, eu ouvi falar alguma coisa a respeito de onde eles estão. Acho que ouvi alguém dizer que eles iam para Dotã. E aí Dotã é mais ao norte ainda. Lembra que você tentou visualizar comigo onde fica Siquém? José estava em Hebrom, mais ou menos na linha da metade do Mar Morto à esquerda. Siquém lá em cima, mais ou menos na linha que fica na metade do Rio Jordão, também à esquerda. Dotã fica mais ao norte, só que saindo um pouco a noroeste. E já era uma região perigosa. Dotã não era um bom lugar para um jovem como José ir. Por quê? Porque era a região de passagem. As caravanas de mercadores que vinham do norte, descendo para o Egito, passavam por Dotã, que já era um grande centro na época. E José era só um jovem, alguém podia mesmo pegá-lo, prendê-lo, escravizá-lo. Dotã era perigoso. José indo para Dotã poderia ser sequestrado por alguém, um jovem bonito, tanto que chamou a atenção da mulher do Potifar. Um jovem interessante, alguém poderia sequestrá-lo e vendê-lo como escravo. Ele só não podia imaginar que os seus irmãos fariam isso. Era outra coisa que ele não sabia. Ele não sabia onde estava, ele não sabia onde estavam seus irmãos, e ele não sabia que os seus irmãos planejavam o pior para ele.
O que é que você faz quando a sua vida fica nebulosa? Como é que você age quando tudo aquilo que parecia tão certo desmoronou? Algumas coisas que a gente aprende de Deus nessa hora. Sempre tem alguém do nosso lado quando o mundo se torna um lugar nebuloso para nós. Veja, os irmãos de José estão planejando matá-lo, mas o irmão mais velho intercede em seu favor. Rúben, o filho mais velho de Jacó, o primeiro filho que Lia deu para Jacó, o filho que ela achou que faria com que Jacó passasse a amá-la, porque Jacó amava Raquel e não Lia. Mas Lia achou que com Rúben ela receberia o amor de Jacó, estava lhe dando um filho homem, Rúben o primogênito, sobre quem pesava a maior responsabilidade talvez. Não façam isso, meus irmãos. Não vamos matá-lo, ele é nosso irmão, ele é nosso sangue. Rúben realmente queria livrá-lo. Quando o mundo fica nebuloso, você descobre em primeiro lugar que Deus sempre levanta alguém para estar do nosso lado. Não tenha medo. Não fique com essa sensação de que você está só. E mesmo que você esteja só, saiba que em algum lugar Deus está trabalhando na vida de alguém para que essa pessoa seja bênção na sua vida. Como Elias. Elias estava sendo perseguido pela rainha depois de ter matado os profetas de Baal. E Deus deu ordens a uma viúva para que o sustentasse na sua fuga. Você está se sentindo sozinho, a rainha se levantou contra você. Poderes que você desconhecia estão tentando contra você. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, creia, Deus está trabalhando na vida de alguém e esse alguém será bênção na sua vida. José não tinha ideia, mas Rúben estava se comportando como um verdadeiro intercessor. Eu já passei por perseguições, oposições, críticas. E na hora a gente não sabe, mas sempre tem alguém que se levanta a nosso favor. Sempre tem. Já ouvi pessoas que depois de muito tempo me disseram: pastor, naquela época eu defendi o pastor. Pastor, naquela época tal pessoa defendeu o pastor. Pastor, naquela época eu vi uma pessoa se levantando em seu favor e sofrendo perseguições por estar do seu lado, e aquilo me trouxe tanta alegria. Não porque a pessoa sofreu por me defender, mas por de repente perceber que Deus sempre tem alguém para estar do nosso lado. A gente nunca está sozinho, mesmo que nós não estejamos vendo ninguém por perto. José está sozinho, perdido, procurando irmãos que foram para uma região mais perigosa, mas de repente tem alguém dizendo: não vamos fazer-lhe mal. É claro que essas pessoas não podem fazer o papel de Deus na nossa vida, tanto que Rúben não pôde cuidar de José o tanto que ele queria. Mas Rúben já era um sinal de que Deus estava protegendo José. Pessoas maravilhosas na nossa vida são um sinal de que Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso, meu irmão. Segundo, a gente aprende com José, nesse mundo nebuloso em que ele está inserido, que não dá para confiar naquilo em que nós sempre confiamos. Primeiro, José aprendeu que sempre tem alguém que Deus levanta para nos defender. Segundo, ele aprendeu que não dá para continuar confiando naquilo em que nós sempre apoiamos a nossa confiança. Veja o que o texto diz. Que quando Rúben se ausenta, pensando em depois livrar José, José chega e seus irmãos lhe arrancam a túnica longa, de mangas compridas, a túnica que ele ganhara de seu pai e que era o símbolo da preferência de seu pai em relação a ele. Eu confesso que eu fiquei pensando nesse verso por um tempo. O que é que significou para José que os seus irmãos lhe roubassem essa túnica, lhe arrancassem essa túnica? Por que não o jogaram de túnica e tudo no poço?
que alguém lhe tiraria a túnica? Fiquei pensando na soberania de Deus aqui e de como foi importante na construção do caráter de José que Deus permitisse que os seus irmãos lhe tirassem a túnica. Por quê? Porque a túnica era esse símbolo da preferência de seu pai, do amor protetor de seu pai. José, com aquela túnica, se sentia o filho querido, o filho preferido, o filho amado, o filho com quem o pai não deixaria que acontecesse nada de mal. Mas de repente o pai não está lá e a túnica lhe é arrancada, aquele símbolo de segurança já não existe. E tem horas, meus irmãos, que todos aqueles símbolos de segurança na nossa vida simplesmente desaparecem. Conheço um homem que sempre foi fiel a Deus, mas ele tinha um bom emprego. E ele sempre foi fiel no dízimo, na oferta, no ministério, no trabalho, na frequência aos cultos, enquanto tinha aquele emprego. Triste foi a situação daquele homem quando ele perdeu o seu emprego. Ele não imaginava passar dificuldade financeira, não imaginava passar fome, não imaginava passar por humilhações, e aí a sua fé em Deus simplesmente desapareceu. Não foi o que aconteceu com algumas pessoas na Bíblia, que mesmo tendo perdido a sua segurança, confiaram ainda mais no Senhor, ainda mais. José precisava aprender a confiar ainda mais no Senhor, mesmo perdendo a sua segurança, mesmo perdendo o seu ponto de apoio, mesmo perdendo aquela referência do cuidado de que ele sempre foi um beneficiário. Como será na minha vida e na sua, meu irmão, se Deus tirar de nós o nosso ponto de apoio, aquele símbolo da nossa autoconfiança? Como será se você perder o seu emprego? Se você perder alguém em quem você confia tanto? Se você perder uma situação que hoje é tão cômoda para você? Você quer mesmo ser uma bênção nas mãos de Deus? Está pronto para Deus locomover você do seu lugar de conforto? Está pronto para ver arrancada da sua vida a sua túnica de mangas compridas? Tem horas que a gente descobre o que é confiar em Deus e somente em Deus. Somente em Deus. Em mais ninguém, somente em Deus. E por último, irmãos, a última lição que eu aprendo aqui é que quando o mundo se torna nebuloso, é um sinal de que Deus tem um plano novo para a nossa vida. E Ele está nos movendo para nos colocar exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Sabe por quê? Porque naquele mundo conhecido, tranquilo, seguro que nós temos ao nosso redor, nós dificilmente nos dispomos às mudanças. Há um tempo eu li um livro muito interessante chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Não é um livro evangélico, mas é um livro que eu indico. Não é um livro de conteúdo extraordinário, é um livro até simples, mas ainda assim é um livro que eu indico. Fala de como nós temos dificuldades em lidar com mudanças, mas também fala de que as mudanças são a chave para a participação no novo. Quem mexeu no meu queijo é a história de um estoque de queijo que acabou e que de repente não estava mais lá. E os ratos que dele se alimentavam tiveram que procurar novos estoques. É um livro tão simplesinho e que pode ajudar você a lidar melhor com as mudanças na sua vida. Recebeu uma má notícia? Se viu sem chão de repente? Abra os olhos e veja, Deus está preparando uma nova fase na sua vida. E eu gostaria de orar com você por isso. Gostaria de clamar a Deus em seu favor. Você que quer obedecer nessa hora, nessa noite. Você que quer simplesmente obedecer. E você que quer, nesse momento em que a sua vida se tornou nebulosa, saber que tem alguém que Deus vai usar para te abençoar.
Saber que o seu ponto de apoio vai sumir, mas Deus vai te amparar. E saber que algo novo do Senhor está por acontecer na sua vida e na sua história. Se você gostaria de orar comigo nesse sentido, pedindo que o amor do Senhor se manifeste no seu coração e você possa confiar em Deus e descansar nos seus propósitos, eu convido você a orar comigo em nome de Jesus. Deus bendito, Pai de misericórdias, mais uma vez nós estamos prostrados diante do teu altar. Prostrados porque tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor, tu és o soberano da nossa vida. Mas prostrados também porque estamos exaustos, cansados. Somos tão falhos, tão pequenos, tão frágeis. E só no Senhor nós encontramos abrigo. Só no Senhor nós podemos ser amparados. Só o Senhor pode nos proteger. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes agora quais são aquelas pessoas que estão perdidas, se sentem perdidas. Tudo ficou tão estranho, tudo ficou tão difícil, tudo ficou tão complicado, tudo parece estar desmoronando. Essas pessoas não sabem nem para onde olhar, muito menos para onde ir, muito menos o que fazer. É em favor delas que eu oro, meu Deus, para que o teu Espírito lhes abrace nesta hora, para que o Senhor levante pessoas para serem bênção, para que o Senhor faça o teu milagre, para que o Senhor traga a esses corações a certeza de que uma nova fase está por vir. E que todo ponto de apoio que não seja o Senhor saia fora mesmo dessas vidas, de modo que possam confiar somente em Ti. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão desanimados, deprimidos, abatidos, para que nesta hora recebam o vigor do Espírito Santo. Dá direção, Pai. Dá tranquilidade, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.